Boa tarde, queridos irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para esse encontro na nossa loja. Estou muito feliz de ver todas essas carinhas aí. Ah, boa tarde, chegou mais uma. Fernanda, boa Boa tarde. tarde. Ana está aí quietinha também, boa tarde. Então, o tema que eu escolhi. É com muito prazer que eu tenho observado que, à medida que o tempo está passando e as pessoas estão ficando mais despertas para as questões da espiritualidade, dessa transição que o planeta está passando, que a religião e a ciência estão se aproximando cada vez mais. Uma não exclui mais a outra, né? Não que a devoção, os rituais não caibam mais, mas as pessoas agora não vivem mais apenas da fé pela fé, né? Eu acho que a maioria das pessoas questiona o que vem acontecendo com a vida, com a humanidade, e inclusive as questões da ciência, para que haja um respaldo, né, de tudo que a gente tem assistido e sentido, né? Então, de repente, né, eu descobri que o Krishnamurti, né, ele já tinha essa ligação com a ciência, né, de uma forma muito intensa, porque foram anos e anos dessa interação, que foi com o David Bohm, que era um físico teórico que tinha muitas teorias avançadas para a época da física quântica, e ele e o Krishnamurti fizeram assim uma série de mais de 30 diálogos ao longo de quase 25 anos, né, que eles trocaram ideias entre religião e ciência, mostrando os pontos que haviam em comum, né? E investigando questões como a origem do conflito humano, a natureza do tempo, a morte, o universo, temas que eram do foco e do interesse de ambas as ciências, não só religiosas, como também da ciência, é, né, a ciência tradicional. Os diálogos, então, eles exploraram a conexão entre a mente, a consciência e a realidade, com Bono aplicando o conhecimento filosófico e espiritual do Krishnamurti às suas próprias formulações teóricas. Muito, então, o Krishnamurti respaldou o próprio avanço da física quântica nessa época através do Bohr. Isso é uma coisa que até não é muito falada dentro do meio teosófico. Eu nunca assisti ninguém abordar esse aspecto científico do Krishnamurti, né? Os diálogos entre Krishnamurti e Bohr começaram em 1965, já foi uma coisa bem da nossa época, após um encontro anual em Sanaém, na Suíça, e continuaram ao longo, então, de 2 décadas e meia. Juntos exploraram como a natureza do eu preso ao tempo e baseado em experiências passadas gera conflito humano e a possibilidade de uma compreensão que possa transcender essa limitação, né? Que são os escândalos, vamos dizer assim, as crenças limitantes e tudo. Esse foi um grande ponto que eles abordaram, de como isso influencia a percepção do observador e a questão relacionada ao tempo, que vocês vão entender por que o tempo está ligado a isso. Em outro ponto de suas discussões, ambos concordaram que o conceito do observador e do observado estão intrinsecamente ligados, uma ideia que Bohr posteriormente desenvolveu em sua teoria quântica, né? Depois nós vimos os experimentos da dupla fenda, de como o observador pode influenciar, né, a onda que se plasma
né, em partícula, né, o que poderia estar, vamos dizer assim, num campo teórico, num campo ainda de possibilidade, passa a existir de uma forma concreta através do olhar do observador. Então, Krishnamurti diz que o observador é o observado. O que chamamos de identidade é só uma construção do pensamento. Existe mesmo um eu por trás da visão da realidade ou só a visão acontecendo? O que se revela é que só há a experiência, sem um centro fixo que se possa chamar de eu, que só se revela após o pensamento, julgando o fato, nomeando, interpretando. E isso é verdade, que quando a gente observa alguma coisa, é só aquilo, é só aquela experiência. Depois é que vem, assim, questão de fração de segundo. Ah, aquilo ali é aquilo. Gostei ou não gostei. Mas antes é só uma percepção, né? Esse observador, então, não existe. Ele só aparece quando a mente divide a realidade, o fluxo da percepção de sensação, apenas a consciência em movimento, e surge então o eu, criação do pensamento. É o mesmo que sofre, que teme, que se compara, que se sente ameaçado. Sem esse eu, a dor pode até surgir, mas não se transforma em sofrimento psicológico, não ganha uma história pessoal, né? As coisas acontecem com a gente, mas a gente é que classifica e se identifica com aquilo que está acontecendo. E aí você passa, né? Se alguém te aborrece de alguma forma, é só aquele fato, mas de repente você começa, vem o pensamento assim, não, isso é um absurdo. Eu não, sabe, isso aí foi humilhante, eu não vou permitir isso. Aí, a partir desse julgamento, é que surge uma percepção que é psicológica do eu. Poderia ser um simples fato que passaria, simplesmente, mas aquilo é prolongado porque a gente começa a refletir sobre aquilo, a julgar, a se incomodar, né? Vem as emoções, né? Então, na verdade, os fatos existem. Agora, o eu é que vai dar a cor desses fatos, né? A experiência é segura. Então, o que machuca é a interpretação. A ansiedade é um conjunto de sensações no corpo, mais um fluxo de pensamento projetando o futuro, tentando se livrar daquilo, né? Justamente a ansiedade vem porque a gente quer transformar o que está acontecendo em outra coisa, a gente quer se livrar daquilo, né? E isso dá aquela sensação de, às vezes, até de impotência, né? De que a gente não está conseguindo, né, passar para um momento que não seja aquele, né? Krishnamurti então enfatiza que o pensamento é memória em movimento, e quando esse movimento não é observado, ele cria uma estrutura de identidade que gera conflito. Para Krishnamurti, a meditação não é fazer alguma coisa, e sim a observação, sem escolha, sem um eu, tentando controlar o que sente. O agora é tudo que existe, tocando na ausência do tempo psicológico, do antes e do depois, de passado e futuro, um corte na ilusão do tempo mental. Que justamente também a relação que a gente faz com as coisas é muito de passado, em função do que a gente já experienciou, que possa ser semelhante, e você diz, "Ih, eu já passei por isso, eu sei no que isso vai dar." E de futuro, né? Porque a partir daí você acha que vai acontecer determinada coisa. E aí você não está exatamente no momento presente, você está sempre se remetendo ao passado e projetando um possível futuro, né? É aí que entra a questão do tempo. E o que é o tempo, a realidade e as linhas de tempo segundo a visão da física quântica? Então, a partir desses encontros, começaram a existir
essas ideias de linhas de tempo, ou seja, as linhas de tempo são as várias possibilidades, os vários caminhos que podem estar já existindo, inclusive. A gente não cria um futuro, a gente acessa um futuro, que é um outro tipo de abordagem. A gente sempre acha, eu vou fazer tal coisa porque daí vai dar em tal coisa. Não, na verdade, a gente começa a se alinhar com determinada linha de tempo onde aquilo já existe. Existem todas as possibilidades no mundo, tanto boas quanto ruins, mas a gente elege através da nossa frequência aquela que a gente quer se alinhar. A gente consegue? Às vezes não, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas internamente o nosso sistema de crenças acaba sabotando e fazendo com que a gente tenha um resultado diferente daquilo que a gente quer, né? O que chamamos de realidade não é uma linha única de acontecimentos, mas uma rede multidimensional, em que todas as versões possíveis do agora estão disponíveis, vivendo simultaneamente, e você escolhe uma no momento atual, no agora. A consciência não apenas presencia essas realidades, mas se desloca de uma para outra o tempo todo, com as oscilações de frequências. A gente pensa que a gente está dentro de uma frequência assim o tempo todo. Ah, hoje eu acordei bem, eu estou bem. Não, a gente está mudando de segundo a segundo. A gente não consegue manter essa frequência o tempo todo. Então, a gente fica acessando linhas de tempo diferentes em questão de segundos, né? No momento que eu estou falando aqui, eu estava pensando ou sentindo de uma forma e agora eu já estou já projetando o que eu vou falar depois, então eu já estou em outra frequência e aí eu já mudei de linha de tempo, mas isso é tão rápido, é como os frames de um filme, que parece uma sequência, mas é tudo em compartimentos, só que eles passam muito rápidos e a gente tem a impressão que existe uma continuidade. Não é que o mundo muda, é a consciência que salta para outro quadro da existência. Imagine um projetor digital. O filme está ali completo, com cada frame já gravado. Mas a cada instante, só um quadro é projetado na tela. O movimento que você percebe não é o movimento do mundo, mas a troca super rápida dos frames, dando a ilusão de continuidade. Ou seja, não existe um mundo que já está aí fora, seguindo o seu curso como se houvesse uma continuidade. A gente é que dá movimento. O movimento está na gente, né? Quando a gente, por exemplo, está meditando, a ideia é que o mundo parou, né? E, no entanto, o possível mundo continua. Para outras pessoas, o mundo está em movimento. Mas por que está? Porque está em relação ao observador que está vivendo fora da meditação e está nessa constante mudança de frames, né? O que você percebe não é um movimento, então, é a troca rápida de frames. Quando sua frequência vibracional se altera, se alinha com uma versão já existente. Ou seja, nada é criado por você, tudo já existe. Isso que eu acho que é o maior enigma dessa história, é como é que pode, tudo que é possível, todas as possibilidades de todo mundo já existir de alguma forma, e que você pode acessar a qualquer momento. Se isso assim um pouco até assustador. Por outro lado, também é muito bacana, porque a gente pode ter a sensação de realizar qualquer coisa, né? Desde que você esteja alinhado com a frequência daquilo que você pretende. Então, não há o futuro, mas muitos e muitos possíveis futuros. Você não precisa mudar de mundo, apenas precisa mudar para um mundo que já está alinhado com a mudança que você quer,
experimentar. Essa escolha é feita com vibração, com o estado interno, com aquilo que você está vibrando e não com o que você pensa. Porque isso é diferente. A gente pensa uma coisa, mas às vezes está vibrando uma outra completamente diferente. Você pode pensar, ah, eu sou capaz, sim, eu vou fazer isso no pensamento, mas dentro de você tem lá uma crença, um sabotador, uma baixa autoestima que vai dizer que ó, você acha que pode, mas não pode, não. Então, o que se pensa nem sempre é o que se vibra. O tempo é apenas a percepção de mudança entre padrões vibracionais. E se o passado e o futuro forem apenas outras configurações disponíveis, ou lugares para que vamos ou que viemos? A memória, então, deixa de ser um arquivo fixo. Esse é outro ponto muito interessante. A gente acha que o passado existiu e está lá, pronto, foi aquilo. Não, ele pode ser ressignificado o tempo todo também, né? E vira uma interpretação ativa. O futuro deixa de ser algo que você aguarda, e sim algo que você acessa. A gente tem essa sensação mesmo em relação ao passado, né? Muitas coisas que nos atormentaram, sei lá, os bullying da escola que atormentavam a gente. Hoje em dia a gente olha para trás e fica rindo. A gente não tem mais aquele sentimento, nem acha que aquilo foi importante. No entanto, no momento a gente achava que aquilo era, né, o fim do mundo, né? Mas a gente pode ressignificar e mudar, inclusive, a frequência, a vibração do passado. Ele pode deixar de influenciar a nossa vida atualmente. A memória deixa de ser um arquivo fixo e vira uma interpretação ativa. O futuro deixa de ser algo que você aguarda e sim algo que você acessa. Se tudo já existe, então a versão da realidade que você deseja já está lá. A questão não é como fazer para criá-la, mas como se tornar compatível com ela, deslocando o foco para aquilo que você está escolhendo ser para o agora. Ou seja, você traz o futuro para o seu presente. O futuro já existe. Na verdade, você traz o futuro como se fosse para o passado, que é o seu agora. E eu sei que esse negócio é muito, muito estranho, mas existe um outro cientista francês, Pierre Garnier Mallet, que ele fala de um duplo quântico, que é essa história eu nem quis colocar aqui, que é mais complexa ainda, que é um outro você existindo no futuro, trazendo já as melhores experiências e aquilo que é melhor para você. Nem sempre você está em sintonia com ele. E o que ele chama de duplo quântico, eu acho que pode ser o eu superior. Não sei se é isso, mas parece que pode ser. Se você estiver em sintonia com ele, você sempre vai trazer as melhores escolhas se você conseguir ficar sintonizado. As realidades paralelas não estão distantes de nós, estão todas aqui. Você não se move no tempo, mas entre realidades. É a vibração que você sustenta aqui no agora que determina. Não é que o tempo não exista de alguma forma, mas é apenas uma forma de consciência organizando experiências dentro de uma sequência. Quem dá a noção de tempo, então, é a gente. E a gente sabe que em determinadas circunstâncias o tempo parece estar mais longo e em outras parece encurtar. Porque, na verdade, não tem nada a ver com o tempo cronológico estabelecido pelo relógio, e sim o tempo psicológico, de como você está vivendo aquilo, né? O agora não é o instante no relógio, é o plano vibracional, onde tudo existe simultaneamente, de formas variadas, aguardando que o foco da consciência atribua uma parte, uma posição dentro de uma sequência. Não existe nenhum futuro vindo, existe apenas acessos. O tempo não passa, nós é que nos movemos através de perspectivas já existentes. Mas se sentimos que o tempo corre, os anos passam, o corpo muda, os eventos se sucedem, não podemos negar. Isso tudo acontece dentro de uma experiência perceptual.
O tempo é uma forma de navegação dentro da experiência da consciência em relação a si mesmo. Então, na verdade, ele navega entre as experiências que já estão lá no futuro, né? Se a gente pensar bem, a internet é quase que uma cópia desses aspectos da nossa consciência, só que externo a nós. Existem várias coisas que estão acontecendo dentro do mundo da internet. A gente acessa algumas e outras não, mas isso não quer dizer que outras pessoas não estejam acessando aquelas que a gente não está vendo, né? Então, na verdade, tudo depende do observador, mas tudo já está aí. E a internet tem de tudo, né? O que você possa imaginar e conceber está lá, né? Mas nem tudo é para todos, nem tudo está acessível e nem todos se interessam por aquilo que está lá, né? Às vezes a gente não está preparado para tudo que tem lá, né? Então, muitas coisas nem existem para a gente. No entanto, estão lá também, né? É, isso tudo, então, acontece dentro da experiência perceptual individual. Quando estamos presentes, por exemplo, o tempo parece se expandir. Quando estamos ansiosos, o tempo parece desaparecer, fica tudo muito corrido. São efeitos psicológicos apenas. O tempo é uma organização psicológica do agora. Você não está preso ao tempo. O tempo é uma ferramenta que responde à forma como você interage com a realidade. O passado é uma leitura e pode ser ressignificado porque não está fixo em lugar algum. Em meditação profunda, em momentos de inspiração ou em situações extremas, a sequência dos eventos se embaralha. É muito comum, né? Às vezes, uma pessoa que passou por um trauma, ela ou ela apaga da memória ou ela confunde, né? Às vezes a sequência dos fatos e o que aconteceu de fato. É por isso que às vezes tem que dar um tempo para a pessoa recordar. Às vezes, depois de um tempo, ela começa a lembrar de coisas que a princípio ela não tinha reparado conscientemente, né, nos casos de investigação de crimes, né, isso é muito comum. E é porque a nossa cabeça funciona assim, né? O tempo se transforma, então, em um tipo de linguagem da experiência. O tempo, como ilusão, não é negação da experiência como sentimos, é um convite para ver além da forma como fomos ensinados a medir a vida. Porque, na verdade, nós somos treinados para ver assim, né? É por isso que os iogues conseguem transcender essa questão do tempo e da percepção do observador, porque eles abdicam da forma como a gente é treinado a perceber as coisas. Quanto mais consciência se tem disso, mais liberdade se torna possível. Agora eu vou falar sobre o mecanismo de deslocamento vibracional. Como é que a gente sai dessas vibrações de uma para outra? Mudamos de realidade. Não tem nada de transformar o mundo lá fora. O foco está no realinhamento, quando a frequência vibracional que você sustenta passa a ser compatível com uma outra versão da experiência. É como sintonizar um canal. O sinal já existe, não precisa ser criado, só precisa entrar em fase com ele, né? Não é assim as ondas de rádio? Todas as rádios estão lá, né? Mas a gente sintoniza uma e não outra. A gente muda o canal e aí a gente começa a sintonizar uma outra diferente. A mudança do que está ao redor só parece mudar porque você deixa de perceber a versão antiga e passa a acessar outra versão que já está disponível, mas antes não visível para a sua versão atual. A frequência muda, o universo responde, mudando junto. Então, na verdade, o universo não julga ninguém. Então, às vezes, até essa questão da visão kármica, estou padecendo, pagando o karma. Não, o universo ele não julga nem castiga ninguém. É que, na verdade, quando você acessa a frequência já
liberta daquela questão que gerou um karma anteriormente, você acessa um outro canal e você não precisa mais de experienciar o resultado da lição, porque na verdade era só para você conseguir passar de fase, né? E se você já passou espontaneamente, você pode aprender então pelo amor e não pela dor, né? Então, até essa questão kármica é questionável no sentido da mudança de frequência, né? A mudança do que está ao redor só parece mudar porque você deixa de perceber a versão antiga e passa a acessar outra versão que já estava disponível, mas antes não visível para a sua versão atual. A frequência muda, o universo responde, mudando junto, porque você já parou de estar compatível com um e passou a estar compatível com o outro. É como se o universo fosse uma nuvem de dados e dependendo da sua vibração, você acessa uma versão desses dados. Na estrutura da consciência, o deslocamento pode ser imediato. O que atrasa não é o processo, é a resistência. Então, isso pode ser feito num estalar de dedos, mas a gente tem uma resistência interna baseado justamente nesse sistema de crenças, na nossa forma habitual de perceber as coisas, de sentir as coisas. É como se a gente tivesse viciado em determinada frequência. Então, aí a gente pensa em querer mudar, mas na verdade não muda. Insiste em manter um estado que não está mais ressoante com aquilo que você deseja. A mudança fica bloqueada. Não porque não seja possível, mas porque há um colapso de frequência. A diferença está em fazer isso de forma consciente. Isso, só da gente tomar ciência disso, já é um passo, né? Porque no momento que a gente sabe que existe esse modo de vivenciar as coisas, embora possa não ser muito fácil a princípio, mas você já percebe que existe essa possibilidade e que você pode trabalhar em cima disso. Quando você entende que está escolhendo com o seu estado vibracional, cada escolha emocional se torna um ato de navegação. Fingir que está bem não altera a frequência. Então não adianta, né? Para o universo não existe alguma farsa ou documento falso. Não, não tem jeito. Você tem que estar realmente alinhado com aquilo. Mas escolher o que quer, mesmo em meio ao caos, pode abrir acesso a uma realidade que antes parecia distante. Primeiro você precisa definir o que é que você quer, o que você precisa acessar, mesmo que não seja fácil a princípio. O universo não te dá o que você quer, ele espelha o que você está sendo. Isso é importante. Então, às vezes, a gente se revolta e acha, eu não mereço isso. Será? Se você está vibrando aquilo, é aquilo que vai se apresentar para você. Não adianta você querer, socialmente até, parecer que é de outra forma, se dentro você está vibrando uma outra coisa. E aí a experiência da realidade vai ser aquela que tá no seu interior. É reconhecer que você está num estado e escolher conscientemente não sustentá-lo. Se as coisas fora não estão indo bem, é porque o seu estado interno está promovendo isso e você não quer mais isso. Você para de tentar sustentá-lo. Se ele não é desejado ou se não serve mais. O principal obstáculo é o hábito de manter padrões antigos porque parecem familiares. Por incrível que pareça, né? Às vezes a dor conhecida é melhor do que se atrever num futuro mais promissor, mas que a gente não sabe lidar ainda, que a gente não está familiarizado. E qual seria, então, o motivo melhor para a gente conseguir fazer isso? O entusiasmo como meio de navegação. O entusiasmo aqui não tem nada a ver com os impulsos passageiros. É o entusiasmo que que o coração vibrar, né? Quando algo
pulsa de verdade, mesmo um gesto simples que faz o tempo desaparecer, que te conecta com a versão mais harmoniosa de você, é assim que a gente tem que agir. Mesmo em coisas simples, um simples prazer, vou tomar um café agora, gostoso. Hoje, abrir a janela, o dia está lindo, são essas coisas que a gente esquece de aproveitar o tempo todo para que a gente fique dentro de uma frequência boa. A gente fica focado em obrigações, em o tempo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e esquece de conseguir elevar a frequência através desses pequenos gestos diários. E isso se tornando um hábito vai elevando a sua frequência sem que você faça isso com sacrifício algum. É uma bússola interna, então, que acompanha e aponta para o caminho mais natural. Ao seguir esse impulso, você já está vibrando na frequência da realidade, onde essa é a sua versão que você pretende e que já existe. É só chegar e acessar. Você não tem que fazer nada, você só tem que aumentar a frequência para chegar lá, só isso. As realidades paralelas não são lugares distantes, estão sobrepostas à que você vive agora, mas só se torna visível quando você entra na frequência correspondente. Toda vez que se age com entusiasmo autêntico, mesmo que simples, estamos dizendo sim para uma versão da realidade onde esse sentimento é parte do cenário. Quando o entusiasmo muda, é porque a sua frequência mudou e que a realidade que mais te corresponde também se afastou ou se ajustou. O problema é que fomos condicionados a pensar que só vale a pena agir se tivermos um resultado garantido. Aí é que está, né? Esse é o tipo do pensamento que a gente aumenta a frequência e age num tipo de fé, num tipo de. É mais do que fé, na certeza, na garantia de que tudo vai dar certo porque você está na frequência certa. Mas a gente não pensa assim. A gente sempre pensa, ah, não, eu vou me prevenir. A gente está sempre com o pé atrás, a gente acha que pode controlar o que vem depois e que a gente é controlador de tudo que acontece. Onde a experiência, ainda mais nós, com a idade que temos, né? A gente já viu que isso não é possível, né? O entusiasmo verdadeiro não é movido por promessa de recompensa. Ele já é a própria recompensa. Você não precisa saber o que vai acontecer, só precisa confiar no que sente como real. Se você já está numa frequência boa, independente do que aconteça, você já está lá. Mesmo que não aconteça uma coisa tão boa assim, mas a sua frequência, a maneira com que você vai lidar com aquilo, já está lá, já é boa, né? Você passa por aquilo de uma forma a mais tranquila possível. Se você ignorar esse chamado, o que acontece é que você continua se movendo por trilhos que já não têm mais a boa frequência. Aí vem a frustração, o vazio, avisos de que você se distanciou da realidade paralela que te corresponde agora. Quer dizer, agora a partir da sua decisão, né? Quanto mais você escuta esse entusiasmo, mais a vida material começa a se alinhar com ele. Situações aparecem do nada, pessoas chegam sem você procurar, o tempo parece se dobrar, porque você não está mais seguindo o mapa anterior, você passou para uma outra versão, a versão que, como é a frequência que tem a ver com aquilo que você projetou, então tudo flui mais facilmente. O mundo está cheio de histórias de pessoas que escreveram livros de autoajuda que, diante de uma crise, de uma doença, que nem a Louise Hay e outros, que de repente a mudança de frequência fez com que tudo mudasse, até a cura, e que tudo aparece, a sincronicidade das coisas, a facilidade, as pessoas certas, os momentos certos para tudo acontecer, né? É uma versão que o seu si interior é parte do equilíbrio do todo.
É como se a realidade dissesse: bem-vindo, estamos esperando você agir como você mesmo. Que o entusiasmo é isso, né? Quanto mais você é você mesmo, mais entusiasmado você está. Você está fazendo aquilo que realmente corresponde a você e que você se sente bem. Uma pessoa que trabalha com aquilo que gosta, ela para ela, o trabalho não é um trabalho, né? É um prazer, é uma troca. Ao passo que a pessoa que trabalha apenas pelo dinheiro, o trabalho é um martírio. Então, é bem assim, é como se fosse esse tipo de exemplo. Todos temos uma versão do todo única, intransferível, insubstituível. Então, é identificar aquilo que é você mesmo e agir, não porque o que que os outros vão pensar, ou como é que eu vou agradar mais, ou não, você vai estar em ressonância com aquilo que realmente é você. E não tendo vamos dizer, esse paradoxo dentro de você, entre a realidade fora e aquilo que você é, você vai se alinhar com aquilo que realmente ressoa com você e você vai ficar muito mais em paz, muito mais feliz. Essa decisão de transição de uma linha para outra não depende de grandes decisões. Ela acontece até nos pequenos gestos, plenos de verdade. O caminho real é vibracional. E quem ensina esse trajeto são as frequências das altas vibrações, sem exigir que se provém ou que garanta nada. Você já está fazendo o maior trabalho de transição possível. Ser quem você verdadeiramente é. Nada é mais real do que isso. Aqui eu encerro para a gente começar a conversar. E eu tenho certeza que todo mundo tem experiências e relatos ou percepções de que é assim mesmo que as coisas funcionam, né? Então, eu não sei se a Regina vai encerrar aqui para a gente conversar ou se vai deixar gravando. Obrigada. Com certeza, né? A gente é um assunto importantíssimo, difícil, porque é uma outra forma de enxergar a realidade, né? Essa coisa dos mundos paralelos. Mas assim, a cada momento a gente está vendo que isso está acontecendo, que as coisas estão mudando muito e que você vem a compreender que não era bem como você achava que era. Não era. E acho que ainda falta muito a ser descoberto. Mas é desafiador, é mesmo, né? Mas é muito interessante que o Krishnamurti conversava todas essas coisas com o David Bohm durante anos. Na internet tem vários dessas palestras, desses papos entre eles, e a gente nunca assim se ligou muito nisso, né? Não, Porque a gente se ligava no Krishnamurti mais convencional ou então nessas novidades da física quântica, que isso tudo já tenha se integrado em algum momento e que não é tão distante de nós, na década de 60, né, para é. 70, nossa, é muito incrível isso. É Ele é muito, muito. Aí eu fico considerado um pensando, nossa, filósofo. já estava tudo aí, ninguém enxergava. Agora a gente percebe. É um momento, né? É um momento a gente acessa, então começa a acessar agora. Eu, por exemplo, não tinha muita vivência com ele também, não. Aquele dia que o Eduardo Iva fez aquela palestra foi muito boa também. E realmente é o pensador assim mais moderno, né? Ligado à teosofia. E lógico que vale a pena estudar. Tem um grupo, por exemplo, lá de Brasília, que só estuda Krishnamurti. Só. Ah, que interessante. Muito Tem. bom Um é o isso. Iver, que participa sempre. Todo domingo ele faz um trabalho com Krishnamurti. Então, olha só como é que a teosofia ela tem tantos campos a serem explorados, né? Eu, por exemplo, tenho uma tendência, como eu gosto muito de história, eu tenho uma tendência de analisar todo o percurso do ser humano ao longo do tempo e o que que leva a determinadas coisas, o que que se repete. Eu gosto muito disso.
Então, a minha tendência é estudar mais para esse lado. Mas existem outros lados igualmente interessantes, que aí vai da sintonia de cada um. Por isso que é bom a gente estar sempre com acesso às pessoas de outros estados, às pessoas que estudam coisas completamente diferentes de nós, né? Inclusive na semana que Esses vem, estudos, né, de Krishnamurti de Brasília estão acessíveis para a gente aqui? A gente não, pode assistir? não, são Eu vou querer pegar essas palestras aí, vou pegar porque para você eu o acho que tinha contato. muita coisa ali que explica muito o momento que a gente está vivendo e que a ciência está corroborando, mas isso já há tanto tempo, a própria Blavatsky, né? Ela já É, foi bem vanguarda nos tempos dela, ela já falava de coisas que na época não era tão compreendido, mas que agora a gente vê que tinha tudo a ver, né? é verdade. Olha, por exemplo, hoje eu vi por um acaso na internet que essa área que eu adoro, acharam um crânio de 1 milhão de anos, de um ser humano, né? Humano naquela subida, né, evolutiva. Mas eles estão assim impressionados, que eles acham que há 1 milhão de anos isso não existia. E nós aqui no Sociedade Teosófica, a gente existe, diz que sim. Olha só. Então, quer dizer, a cada momento tem uma novidade a qual a gente vai chegando, vai abrindo a percepção. E ainda falta muito. Nossa, eu acho que essa viagem, né, pela vida, para descobrir as coisas é que é o grande barato, né? Nós, então, que já estamos É, assim, meio mas esse velhinhos, às momento vezes, agora é bastante excitante, porque é deve estar muito rápido, as coisas estão aparecendo com uma muito. rapidez muito grande, Esse né? mundo de agora é completamente diferente do mundo, por exemplo, da nossa infância. Então, nós, assim, estamos quase em outra encarnação, né? Vamos dizer Regina, você assim. está falando da nossa infância, eu estou falando de uma década atrás, sei lá, quando a gente se conheceu e tudo mais, que a gente não tinha os recursos que a gente tem agora, a gente não falava sobre esses assuntos, a Nada. gente já tinha outra cabeça. Olha, por exemplo, eu, como professora, eu tinha, por exemplo, um sonho de que, puxa, se isso aqui fosse mais fácil. Porque quando eu tinha, por exemplo, que mostrar alguma coisa para os alunos, eu tinha que arrumar figura, eu tinha que fazer Sim. desenho, eu tinha que pesquisar em não sei quantos livros para fazer um trabalho. Me dava um trabalhão. E eu achava aquilo assim, puxa, podia ser mais fácil, né? Eu sonhava com a internet, olha só. Não existia nada disso. Hoje, um professor pega inteligência artificial, pega um monte de coisa na internet, faz rapidinho o trabalho. Quer dizer, é um outro mundo, gente. O mundo está E a própria completamente diferente. criança, no instante, aprende e se vira sozinha. A gente ficava lá recortando coisa de revista Eita. para colar os bichinhos no trabalho de Isso. cartolina. E o mimeógrafo, lembra o mimeógrafo? Ai, Meu só o Deus! cheiro do mimeógrafo é que é inesquecível, aquele cheirinho da É. prova cheirosinha. Mas aí borrava, dava um trabalhão. Se você Ah, é. bater na Borrava máquina todo. para consertar um erro é no inferno, entendeu? Gente, é outro mundo, não tem nada a ver. Se Ainda compara bem que não com uma tem jovens criança, na loja, senão eles iam falar mime o quê? é. A Mimeógrafo é geração nova coisa não que só a sabe gente nem o que é sabe. isso. Não sabe nada dessas coisas que a gente fala. O telefone, o nosso telefone, telefone público, lembra? O orelhão. A fichinha, Gente, aquela fila de gente para falar no orelhão. quebrou o orelhão. Olha, realmente é outro mundo. É impressionante. Mas que bom, né? Que bom. Porque até porque, pelo agora, a gente pode assim perceber o quanto ainda a coisa vai evoluir. Para muito longe, a gente não tem nem noção. Então, que é como você falou, isso já está pronto. Nós que não temos acesso. A coisa está lá, o plano está lá. A humanidade vai chegar ali. Só que ainda falta.
Mesmo a Também, internet, não foi o homem que inventou. Ela já estava lá num plano qualquer e alguém trouxe, como Tesla trazia todas as intuições, os experimentos dele, que ele mesmo confessava, que ele acessava, que apareciam para ele. A própria Blavatsky via coisas que sim. apareciam, coisas escritas para ela e tudo. Ou seja, ela estava acessando, ela não inventou, criou qualquer coisa, Não, não. né? Tem um matemático também, que eu esqueci o nome, um indiano, que estudou na Inglaterra, que ele falava que sonhava com uma deusa indiana, entendeu? Aquelas fórmulas matemáticas, aquilo vinha para ele, vinha. Então, quer dizer, nós não sabemos absolutamente nada do que é a realidade. Nesse campo maior, o que é a realidade? É algo espetacular. É a única coisa que a gente pode dizer. É muito mais do que a gente percebe. É muito mais do que a gente sabe. É uma coisa que está aí para nós, em algum momento, né? Não nessa vida, às vezes, até em outros, mas se nós já vimos tantas maravilhas nessa nossa encarnação, a gente pode imaginar o que ainda vem por aí para a humanidade. Isso é lindo, É, muito bonito, né? é, isso é. E É, os governos agora já estão fazendo revelações um pouco bombásticas, né? Essa semana e a semana passada aí, as coisas que estão, os fenômenos que estão acontecendo nos países da Europa, pelos céus da Europa e tudo mais, a é, ponto dos governos já estarem se posicionando. Eles é. começam sempre acusando um outro. Ah, foi a Rússia que mandou isso, mas todos eles já admitiram que não, ninguém mandou nada, que o que está aí não é deles, de ninguém De aqui, né? verdade, ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém sabe, É, né? ninguém sabe. Agora, essa Pois é, semana, teve um encontro do nosso Petit, que a gente adora, né? No Congresso. Ele deu uma entrevista no Congresso. Isso está acontecendo em outros países também. Ou seja, não sabemos absolutamente nada. Só o que a gente tem percepção e que a gente pode entender que isso vai muito mais longe, né? Ainda somos tão pequenos, mas isso é muito bom, é desafiador, é bonito, vale a pena viver por causa disso, né? Essa descoberta que não acaba nunca. Bom demais. Gente, eu falo esse é o demais. Vê aspecto se bom, né? vocês E quanto falam aí. mais você está preparado para abertura, melhor, porque você fica menos vulnerável, né? Mas se você ficar aferrado às suas crenças, inclusive religiosas e tudo, aí o choque é muito grande. E é por É, isso que eles estão indo devagar, porque eles sabem que para uma parte da humanidade isso aí realmente é derrubar todo o sistema de crenças anteriores que sustentavam, né, sei lá, a existência e a percepção das pessoas sobre a vida, né? E isso é um negócio, quando você não está preparado, é até perigoso em relação às pessoas, né? com certeza. Então, Mas a ciência é vamos ver. reveladora. A cada vez mais ela está trazendo novidades impressionantes, né? Eu sou É, apaixonada por genética também, por arqueologia. Tem alguns campos assim que eu sou fascinada. Então, é. que bom. A parte de medicina, então né, a neurociência, essas coisas todas, a gente perceber, e justamente até essa questão do que eu falei hoje, mais voltado para o observador e o tempo, mas nessas questões de autocura, essa mudança de percepção também é de criar curas imediatas, né? Fundamental. É assim. Mudou tudo. Até a forma de você Muda encarar as tudo. coisas é outra. É diferente. É, exatamente. Isso aí, Antônio, Fernanda, Ana Brazucci, o pessoal que está aí também presente, Raimundo, Suzana, Fernanda, Norma. Vê se vocês entram aí na conversa. Ficou muito difícil, ou deu para entender? Lélia, foram bons, ótimos conceitos que foram falados sobre o tempo, né? A questão da perspectiva subjetiva do futuro e do passado também, né? O passado pode ser ressignificado e o futuro
ele não está pré-determinado, mas ele tem uma infinidade de futuros que vão se alinhar de acordo com as suas decisões e escolhas pessoais, né? Isso. Eu botei no grupo lá o livro do David Bohm e o Krishnamurti, eles falando sobre o fim do tempo. Depois Legal. você pode dar uma olhadinha lá, quem tiver interesse para aprofundar o tema. Ah, que bom que você já tinha, então, contato com esses diálogos lá deles, né? Né? Ele vasculhou na internet aí. Olha que maravilha. Ah, tá. Não, o livro existe. E existe até alguns vídeos na internet. Aí eu entendi que você tinha o livro. Eu coloquei no grupo. Pesquisou, Ah, ótimo, pô. ótimo. Tá ótimo. E o pessoal gostou? Tá tudo certinho? Eu acho que eu vou até fazer a encerramento da gravação, só para não ficar muito longo, tá, gente? E a gente Tá. então continua conversando. Mas valeu, esses assuntos são muito importantes para abrir a nossa cabeça. Deixa eu ver aqui. Peraí.